alguma pergunta enfática, né? E eu uso muito essa técnica no meu dia a dia, né? Para tudo que eu faço aí, de criar essas perguntas que nos fazem refletir, né? E a pergunta que eu quero deixar hoje aqui para que a gente possa começar, diz o seguinte: o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Eu gosto de deixar essas perguntas para que a gente possa já ir pensando, né? O João, tá gravando aí já? Então já quero deixar aí para quem está assistindo aí também, essa mensagem, que você já deixa aqui embaixo um joinha, e compartilha que essa mensagem chegue mais longe, amém? E venha visitar a nossa igreja, aqui nosso ministério, que você será bem-vindo aqui, amém? E essa pergunta, ela nos faz refletir, né? Quando eu pergunto aqui o que Deus tem feito com o que Ele tem dado, não estou falando em questões financeiras, né? Não é sobre isso essa noite, não é sobre isso, mas é sobre as bênçãos que o Senhor tem te dado, sobre o amor que você tem recebido dEle todos os dias, sobre a fidelidade de Deus. O que você tem feito com isso que Deus tem dado para você, né? A gente tem gastado muito tempo hoje pedindo as coisas para o Senhor, né? E pouco tempo agradecendo por aquilo que Ele tem nos dado. Muitas vezes não conseguimos enxergar aquilo que Ele tem nos dado, porque a gente está preocupado com aquilo que a gente pedindo para Ele, aquilo que Ele pode nos oferecer, né? Geralmente os nossos pedidos sempre são relacionados a questões financeiras. E Ele tem nos dado muito mais coisas do que simplesmente a questão financeira. Ele tem derramado um potencial sobre as nossas vidas para que a gente possa, através disso, multiplicar, e isso nos trará um benefício financeiro, né? Eu queria deixar o texto nessa noite para que a gente possa trabalhar nele aí. Nosso texto base é Lucas 19. Lucas 19. Coloca para nós aí, João. Eu vou acompanhar aqui no telão para a gente falar o mesmo tradução. Amém, pastora. Esse texto fala sobre a parábola da mina de ouro, ou a moeda de ouro. As versões aí vão mudar um pouco esse tema aí, né? Esse título, né? E para que a gente possa entender, antes de nós lermos, né? Muitas vezes a gente confunde esse texto, fala que ele tem o mesmo significado do texto de Mateus, que fala sobre as parábolas dos talentos, né? Só que em alguns estudos que eu estava fazendo, tem um livro que eu estou lendo sobre isso, e não, ele traz algumas questões diferentes baseado nesse texto. A parábola de Mateus, eu entendo, né, que diz respeito a dons, quando ele fala ali que foi dado 10 para um, 5 para outro, 1 para outro, né? E dons que não são distribuídos igualmente. Deus dá uma quantidade de dom diferente para cada um, né? Já de Lucas, se refere ao que todo cristão recebe igualmente de Deus, né? Que é o amor, a fé, a palavra. Então, existe essa diferença aí entre isso no meu entendimento, tá? Entre a parábola dos talentos e a parábola da mina de ouro, né? Temos mais algumas diferenças. Em Mateus, ele fala de 3 servos. Em Lucas, são 10 servos, né? Em Mateus, ele refere-se a uma porção. E segundo os estudos, dizem que uma porção que é falado lá no livro de Mateus se referia na época a 34 quilos de prata. E em Lucas se refere somente a uma moeda, né? Então existem algumas diferenças. Porém, existe uma semelhança nestas parábolas. Essas parábolas, é importante entender essa diferença para que a gente consiga trabalhar nela essa noite. Mas podemos, sobre essa semelhança, ambas nos instruem que devemos investir, que devemos ser multiplicador daquilo que o Senhor entrega. Essa é a semelhança que existe entre elas,
né? Bem, a gente vai ler do 11, tá, João? Do 11 até o 26. Quem quiser acompanhar aqui no telão. E a palavra diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, e exigisse com os juros? E disse ao que estava com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Amém? Até aqui. Essa palavra me chamou bastante atenção, né? Essa mensagem, quando ele fala ali, né? Ao que lhe é dado, mais será dado, né? E aquele que não é dado, até o que tem será tirado. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós temos feito exatamente isso com aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, né? Eu deixo outra pergunta, temos multiplicado aquilo que foi colocado sobre nós? Aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos? Como eu falei, isso não está relacionado a dinheiro, a questões financeiras, né? Então, tem algumas versões que vão dizer que este servo, este terceiro servo, ele teve medo. Ele fala, eu senti medo, né? E não multipliquei. E eu fiquei pensando, né? Muitas vezes nós temos medo de fazer as coisas do Senhor, né? E o que pode trazer medo? A insegurança traz medo. Muitas vezes não temos segurança de alguma coisa que precisamos fazer. Muitas vezes o fato de estarmos aqui no altar para trazer uma palavra, né, é a questão do medo. Temos medo porque nos sentimos inseguros, né? Por não sei falar, não sei, tenho vergonha, né? Mas analisando isso, eu vejo que muitas vezes a insegurança é pelo fato de não conhecermos. Quando a gente não conhece alguma coisa, isso nos traz insegurança. E essa insegurança nos traz medo.
Só que muitas vezes, este medo vai acabar igual o terceiro homem, igual o terceiro servo. Muitas vezes somos chamados de infiel por aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. E eu vejo que muitas vezes temos nos tornado uma igreja escassa de dons, escassa de obras, de projetos, pelo fato do medo, pelo fato de sentirmos medo, pelo fato de nos sentirmos incapazes, né? E assim como aquele terceiro servo, né, comparando a nossa realidade com o terceiro servo, somos julgados igual ele. E a mensagem que eu deixo, né, relacionado a esse texto, analisando que aquele que tinha 10, mais lhe foi dado para que ele pudesse multiplicar. O que multiplicou para 5, também foi lhe dado mais. E quando eu fico pensando, né, quando o Senhor chamou esses 10 servos, ele não chamou, imagino, os piores servos dele. Com certeza ali ele fez uma análise dos seus 10 melhores servos. Ele falou, esses daqui são os meus melhores servos. Eu vou entregar na mão desses daqui, porque eu sei que eles são capazes. E o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos aquilo que Ele sabe que somos capazes de multiplicar. Só que da mesma maneira que aqueles 2 servos foram e multiplicaram, aquele outro servo que também foi confiado a receber a mesma quantidade dos outros, simplesmente guardou. Muitas vezes, Deus tem colocado dons sobre as nossas mãos. Só que muitas vezes a gente acha que nós precisamos de um pastor, que nós precisamos ser um evangelista, né? Para que a gente possa levar a palavra, para que a gente possa multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Muitas vezes a gente acha que para nós fazermos uma oração para curar alguém, nós somos incapazes, nos sentimos incapazes. Ah não, isso é função do bispo. O bispo, ele ora, ele cura. Esses dias, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Porque eu acordei pela manhã, né? Para fazer os meus afazeres. Tem um testemunho isso, né? E a Silvana falou, a Giovana deu febre na Giovana de madrugada. Ela estava com bastante catarro, né? Secreção ali. E aí acordei de manhã, né? Vendo essa cena, falei, poxa, vou ter que orar, tenho que orar por isso. E naquele momento eu comecei a orar, né? E intercedendo pela vida dela ali, pedindo para que Deus colocasse a mão sobre a vida dela. E como eu falei, eu não me achava apto para falar, nossa, Deus está ouvindo, Deus vai entrar com providência, né? E eu orando ali, e enquanto eu orava, eu comecei a sentir a respiração dela se acalmar, né? E quando eu terminei essa oração, eu fui ver a Giovana, ela estava curada. Aquela secreção que estava ali no seu nariz cessou, ela conseguiu dormir tranquilamente, não teve mais febre. Eu falei, poxa, eu posso também curar, né? Eu posso ser usado por Deus
Eu posso ser usado, né, para levar uma cura, né, para mudar a vida de alguém. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu nunca me achei capaz de ser usado por Deus, né, para que isso se cumprisse, né, para que a gente pudesse ver isso, né? E eu me senti como esse terceiro homem. Quantas vezes que eu já poderia ter feito isso? Só que eu nunca fiz, porque eu nunca me achei capaz. E ali Deus me mostrou, me ensinou, né? Que eu também posso. Assim como cada um aqui pode, né? Assim como Deus tem derramado abundantemente sobre a vida de cada um. E aí eu pergunto novamente, o que nós temos feito com isso, que tem sido colocado sobre as nossas mãos? Deus nos chamou porque Ele acredita em cada um. Tem um texto que eu até coloquei aqui, eu não consegui fazer um esboço legal, porque eu não tive muito tempo também de estudar. Em Lucas, não, em João, 1 João 4 diz assim, não precisa abrir, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, aquilo que está em você é maior do que tudo aquilo que existe lá fora. E esse foi tão um tema que eu coloquei para um projeto que eu tenho. O seu chamado é maior do que a sua capacidade natural. Então, aquilo que você foi chamado para fazer não está relacionado à sua capacidade natural, está relacionado à capacidade que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. E ele continua em João, não vou ler todo João, mas é um texto, um texto ali muito bacana. Depois, quem puder, vai lá em João, né? Dá uma lida em João. E lá no 18 diz, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. Ou seja, se Deus é amor e eu tenho medo, eu não sou amado por Deus? Então temos que deixar o medo de lado. Parar de nos minimizar, parar de nos vitimizar. Isso é multiplicador da palavra do Senhor. Ser multiplicador das bênçãos que Ele tem colocado sobre as nossas mãos. Dos dons que Ele já tem derramado sobre as nossas mãos. E muitas vezes não conseguimos enxergar isso. Justamente não enxergamos porque nos limitamos. Eu sempre falo para minha filha às vezes ela fala, acontece alguma coisa lá, papai, você tem medo? Eu falo, filha, não tenho medo de nada. Ela sempre me pergunta, né? Papai, você tem medo disso? Filha, papai não tem medo de nada. Eu falo para ela. Eu sempre tento trazer para ela essa referência de que nós não devemos ter medo. O medo não pode nos paralisar. Não podemos ser parados pelo medo. Em Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele nas suas narinas o sopro da vida. Ou seja, desde a fundação do mundo, nós recebemos o Espírito. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Quando Ele nos diz que foi formado imagem e semelhança, aquilo que está nele também está sobre nós. E eu fico pensando, por que somos tão parecidos com o terceiro servo? E não somos como o primeiro e o segundo que tem multiplicado aquilo que tem sido colocado sobre as mãos deles?
Como será que Deus tem nos visto? Como Deus tem olhado para nós e tem nos visto? Será que Ele tem nos chamado de servos infiéis? Ou será que Ele tem olhado para nós e falado, vem, eu darei mais sobre ti, porque você tem multiplicado aquilo que tem colocado sobre as suas mãos. Eu quero que você entenda que você pode sim fazer mais do que você tem feito. E não é só sobre poder, não é só isso. Você pode multiplicar cada dia mais. Deus tem derramado todo dia sobre nós. Deus tem nos entregado todo dia o fôlego de vida. E quando analisamos esse texto, né, eu fico pensando ali que aquele terceiro servo, ele podia simplesmente, como o senhor dele fala, poderia ter entregado aquilo ao banco para que aquilo viesse render, que fosse pouco. E quando ele fala isso, eu vejo que aquele senhor, ele não queria que houvesse uma multiplicação do dobro, do triplo, do quádruplo. Ele não estava preocupado com a quantidade que fosse multiplicado, mas ele queria que fizesse um bom uso daquilo que foi colocado sobre a mão dele, né? E muitas vezes a gente não tem feito nem esse bom uso, nem o básico nós temos conseguido fazer. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que este medo que tem muitas vezes assolado, seja lá o que for esse medo, que em nome de Jesus, esse medo ele vai acabar nessa noite. Eu te pergunto, agora você entende, talvez porque você não esteja multiplicando aquilo que está sobre as suas mãos? Talvez precisamos buscar mais conhecimento. E esse conhecimento, ele está aqui na palavra. O relacionamento com o Senhor, talvez aqueles dois servos tinham um relacionamento maior, na palavra não mostra, né? E este relacionamento nos faz nos aproximar mais do Senhor. Então é hora de largar todo esse medo, deixar todo esse medo para trás e sair daqui hoje entendendo que nada pode nos parar, que limites foram criados para se superar, não para te parar. Então que possamos parar de nos limitar por aquilo que tem sido entregue sobre as nossas vidas. Que possamos entender que o Senhor espera muito mais de nós. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos alcançar muito mais, ir muito mais além. Não precisamos ficar parados. A gente não foi chamado para ficar sentado no banco. Nós não fomos chamados para ficar somente ouvindo. Eu vejo que pessoas estão no banco há 20 anos ouvindo e até hoje não aprendeu, porque depois que a gente aprende, a gente perde o medo, não é? Depois que a gente aprende, a gente perde o medo. Já sei como fazer, já me enchi, agora eu preciso transbordar. Então, que possamos nos tornar um multiplicador da graça, da presença, da misericórdia. Que possamos viver realmente. Eu vejo que muitas coisas estão paralisadas sobre as nossas vidas.
justamente porque a gente não tem feito aquilo que era para ser feito. Muitas coisas Deus tem colocado sobre as nossas mãos, só que tem ficado parado. Nós temos enrolado sobre um pano, nós temos enterrado e não temos multiplicado. Eu vejo muitas pessoas, principalmente no meio empresarial, falando que é mantenedor do reino. E nesse livro que eu estou lendo, ele explica que não devemos ser um mantenedor do reino, devemos ser um multiplicador do reino. Porque o mantenedor é aquele que faz manutenção. E o multiplicador é aquele que acrescenta. Então devemos parar de ser mantenedores, de somente fazer manutenção. Porque a gente só faz manutenção naquilo que está quebrado. Agora a multiplicação é acrescentar. Aquilo que foi colocado sobre as suas mãos, você vai acrescentar. Você vai multiplicar. Você vai ser um semeador daquilo. E que você possa sair dessa noite tendo autoridade para trazer o reino dos céus à terra. Você recebe essa palavra? Amém. Amém. Então que possamos entender a questão da multiplicação. E que possamos, né? Essa pergunta que eu fiz no começo, que o que você tem feito, o que Deus tem te dado. Que você possa sair daqui entendendo, respondendo essa pergunta, a partir de hoje, eu estou multiplicando aquilo que o Senhor tem me dado. Eu não estou mais enterrando. Aquilo que o Senhor me chamou, eu vou cumprir. A própria palavra já diz que Deus chamou alguns para ensinarem, outros para pastores, outros para líderes. Eu tenho meu chamado. O meu chamado é empreendedorismo, né? Só que através do empreendedorismo, a minha oração é para que eu consiga, através do empreendedorismo, multiplicar aquilo que o Senhor tem me dado. Independente, para quem faz bolo, para quem trabalha com missões, para quem trabalha com vendas, né? Use aquilo que foi dado sobre as suas mãos, para que você possa multiplicar no reino, para que você possa pegar isso e fazer com que isso cresça, para que isso avance. Afinal, é dessa maneira que o Senhor tem esperado, né? E em nome de Jesus, eu creio nesta noite, que esta palavra entre nos nossos corações, né? O Senhor me deu essa palavra, eu tenho estudado nela já faz algum tempo sobre essa questão de multiplicação, né, de multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu vejo que existem diversas maneiras, diversas formas para entender isso. A questão é que muitas vezes não sabemos o que tem sido colocado sobre as nossas mãos. Por isso que eu digo, precisamos buscar na palavra, precisamos comer essa palavra, meditar nela de dia e de noite. E estar dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem colocado. Talvez aquele terceiro servo, ele não ouviu quando o seu Senhor falou: pegue e multiplique. Porque talvez a mente dele estava pensando em outra coisa, talvez ele estava pensando no jogo da Copa, talvez ele estava focado em outras coisas e não ouviu. E muitas vezes somos igual nós não temos ouvido aquilo que o Senhor tem nos falado. Muitas vezes não estamos atentos à voz do Senhor.
E isso tem feito com que falhamos. E quando eu falo isso, serve mais para mim, talvez mais para mim do que para vocês, para cada um que está sentado aqui, né? Porque isso é algo que o Senhor tem puxado muito a minha orelha, sobre essa questão de multiplicação, sobre tudo aquilo que Ele tem me dado. Por isso que eu resolvi estudar, foi preciso entender aquilo que eu posso multiplicar, aquilo que tem sido colocado sobre as minhas mãos, né? E a questão do medo, de perder o medo, de fazer as coisas, de correr riscos, de nos limitarmos, de querermos somente viver as bênçãos, mas não queremos abençoar. Então que possamos nesta noite meditar sobre essa passagem de Lucas, que nos traz a respeito sobre a multiplicação. Esta palavra nessa noite é sobre multiplicação. Multiplicar. E isso não, novamente eu falo, esquece a questão financeira. Porque a questão financeira é, a própria palavra já diz, né? Buscar em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a questão financeira vai ser acrescentado. Da mesma maneira que aquele servo multiplicou, e sobre aquilo que ele multiplicou, lhe foi dado. Ele multiplicou vezes 10, e foi-lhe dado 10 vezes mais. O outro multiplicou 5 vezes mais, ele foi-lhe dado 5 vezes mais. E por que nós não temos recebido a multiplicação do Senhor? Porque muitas vezes nós não temos recebido essa multiplicação do Senhor. Estamos muitas vezes parados, nos sentimos parados, travados. Parece que as coisas não acontecem, tudo está demorando. Talvez porque nós estamos agindo da maneira errada. Então é hora de analisarmos, de pensarmos, né? Aquilo que tem sido colocado diante de nós. Porque eu tenho certeza que se nós estamos aqui nesta noite, no domingo nós estamos aqui, toda semana, nós não estamos aqui por acaso. Não é possível que não tenha sido colocado nada sobre as suas mãos para que você possa multiplicar. E quando a gente fala multiplicar, eu vejo que está muito relacionado a pessoas, tudo está relacionado a pessoas. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, o final disso é relacionado a pessoas. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é para mudar a vida de alguém, senão não faz sentido, senão não é do Senhor. E eu fico analisando, para mim mesmo, eu me cobro muito sobre isso. Né? Naquela noite, naquela manhã, né, que eu fiz aquela oração ali para minha filha, e eu vi ela sendo curada. Eu me falei, por que eu não faço mais isso? Por que eu não tenho orado sobre a vida de outros enfermos? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas passando por alguma situação e eu não estou disposto a orar por aquela pessoa. E eu lendo, falei, será que Deus tem me chamado de infiel? Será que Ele tem falado para mim se afastar dEle? Será que aquilo que Ele tem me dado vai ser tirado, como diz lá no último versículo? Pois vos digo que todo aquele que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tomado.
Eu acho que nós não queremos que Deus tire de nós aquele que Ele tem nos dado, porque nós não temos multiplicado. Então que possamos entender nessa noite. Novamente eu repito, que o seu chamado é maior do que a sua capacidade natural. Quero que você anote isso nessa noite, que você saia daqui entendendo que não é sobre aquilo que você enxerga, é sobre aquilo que você não enxerga. Não é sobre aquilo que está em você, é sobre aquilo que está acima de você. Que não é sobre a nossa força, porque quando sou fraco, é que sou forte. E muitas vezes Deus nos leva à fraqueza para que possamos entender que somos dependentes dEle. Muitas vezes Ele nos ensina, nos apertando para que a gente possa entender. Quando eu chegar no limite que eu falo, não sei mais o que fazer, agora eu vou ver a mão do Senhor. É aí que eu vou ver o que o Senhor faz. Para que a gente não seja soberbo e fale, foi eu que fiz. Não, não foi eu que fiz. Então entenda, mesmo você sendo fraco, se achando incapaz, se achando pequeno, aquilo que está sobre você é muito maior. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Porque, novamente, e João diz que o amor lança fora todo o medo. Então, não tenha medo de fazer. Não tenha medo de multiplicar. E não tenha medo de receber aquilo que o Senhor há de nos dar. Muitas vezes nem recebemos, porque temos medo. Muitas vezes não recebemos o dom, porque temos medo. Eu já ouvi pessoas falando que recebeu o dom de línguas, mas tem medo de usar o dom de línguas. Se Deus te entregou, use da melhor maneira. Multiplique. Seja o multiplicador do reino. E que possamos meditar constantemente, diariamente. Que possamos estar dispostos a ouvir mais e pedir menos. Porque muitas vezes aquilo que você está pedindo, Ele já te entregou. Eu tenho uma coisa com Deus que é o seguinte. Eu vejo até o bispo aqui de vez em quando. Nossa, que o Senhor me abençoou com R$2.000. Eu precisava pagar o cartão de crédito, o Senhor me deu. O Senhor nunca me deu nada fácil. Quando eu falo, Senhor, estou precisando. Ele fala, amém. Vou te dar um trabalho para você receber. É sempre assim. É sempre assim, Senhor, estou precisando de uma grana. Ah, então amém. Aqui, ó. A pessoa me liga, estou precisando de um trabalho aqui. Quanto você cobra? Nunca recebi nada fácil. Sempre foi... Mas amém. Se é dessa maneira que o Senhor quer me entregar, eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu não me importo como o Senhor vai me dar. Eu só quero multiplicar. Eu quero fazer com aquilo que Ele tem me dado alcance outras pessoas, alcance outras vidas de alguma maneira, que seja para mudar a vida de uma pessoa. De uma pessoa. Eu já cheguei a trabalhar, entrar na empresa e ficar 20 dias numa empresa. Só que nesses 20 dias que eu fiquei, foi para mudar a vida de uma pessoa, para falar de Cristo para aquela pessoa. E 20 dias depois eu estou sendo mandado embora. Amém. Amém. Pessoas que foram trabalhar comigo na minha empresa, ficaram 15 dias. Mas em 15 dias,
ele pôde ouvir da palavra do Senhor. E ele fala, nossa, eu precisava disso. E é isso, é sobre isso. É sobre isso que Deus tem nos entregado. É isso que devemos multiplicar. Não são coisas mirabolantes. Muitas vezes achamos que precisamos ficar 24 horas lendo a Bíblia, que precisamos fazer igual o Guilherme, que vai para outros países, falar do Senhor, levar a palavra. Só que muitas vezes Deus só quer que a gente mude a vida de uma pessoa. O Guilherme, ele foi chamado para ser missionário. Ele tem o chamado, ele cumpre o chamado. Mas muitas vezes eu não sou chamado para ser missionário, eu não tenho chamado de missionário. Só que missões nós podemos fazer dentro da nossa casa. Missões a gente pode fazer no nosso trabalho, na fila do mercado, no banheiro. Não existe lugar certo para sermos multiplicador da palavra. Muitas vezes temos medo, de falar para alguém. Às vezes a gente vê uma pessoa com cara de brava, não vou falar para esse cara não, esse cara é bravo. E o Senhor está falando no nosso ouvido, fala. Não, esse cara é bravo, olha a cara de bravo do cara, se eu falar, esse cara vai me dar uma porrada. Deixamos de acreditar no potencial que Deus tem nos dado, temos deixado de acreditar que não é sobre nós, é sobre Ele. Se nós formos pegar todos os heróis da fé, todos eles eram incapazes. Moisés era incapaz, Moisés era gago. Davi era o mais fraco dos irmãos. José, coitado de José, era o mais novo. Todos os heróis que a gente pegar da fé, nenhum era o top para aquela profissão ali, para fazer aquilo ali. Só que eles só tem o nome deles escrito na Bíblia, porque eles estiveram dispostos a fazer a vontade do Senhor. Porque eles estavam dispostos a multiplicar aquilo que foi colocado sobre a vida deles. Moisés, ele só ganhou uma nação. Ele só ganhou uma nação. E ele falou justamente isso para Deus. Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar. Se o problema é falar, amém. Então, Arão, vai lá e fala por ele. Se o problema é falar, está resolvido. Davi foi achado. Enquanto estava lá os irmãos dele lá, ele estava lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. O inesperado. E nesta noite, que você entenda que o Senhor te achou. Que você foi achado. Que mesmo você se sentindo despreparado, Ele está te preparando. E você vai sair dessa noite preparado para multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Ah, mas não sei como, diácono. Ele vai te mostrar. Ele vai te falar. Você só precisa estar disposto a ouvir. Talvez fazer uma oração e se colocar de joelhos e falar: Senhor, não vou falar nada agora. Agora é o Senhor que vai falar. Que nós queremos ouvir a voz do Senhor igual estão ouvindo a minha, né? Ah! Sou eu, Jesus! Muitas vezes Ele vai falar da maneira mais sutil que nós imaginamos. Mais singela. Às vezes Ele vai falar através de uma imagem, através de um pensamento, de um sonho. E por estarmos
com muito barulho, não conseguimos nos conectar. Depois a gente vai orar e falar: Senhor, por que eu não recebo do Senhor? Ei, mas eu estou te dando. Senhor, eu quero mais de ti. Estou te dando. Agora sou eu que não estou te dando ou você que não está me ouvindo? Ou você que não está sabendo usar porque você não tem me buscado? Às vezes precisamos nos desligar. O Senhor estava me cobrando esses dias, esses tempos, né? Que eu saísse um pouco do automático. Acho que eu até comentei com alguns aqui. O Senhor falou: sai do automático, você está muito no automático. A gente começa a fazer as coisas de uma maneira natural. Aquilo que não deveria ser natural acaba se tornando uma coisa natural. E você faz que muitas vezes você não sabe nem por que você está fazendo. Ei, olhe mais, aproveite mais o seu dia, curta mais o que está ao seu redor. Olhe para aquela folha daquela árvore que cai no chão, para aquela formiguinha que passa no chão, para aquele passarinho cantando, que às vezes aquele passarinho que está passando cantando, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, é Deus falando. Porque estamos no automático o tempo todo. Só preciso fazer. Tá, e Deus fala: deixa eu fazer agora. Para de fazer, deixa eu fazer. Deixa que eu faça. Desliga um pouquinho, para. Enquanto você não parar, eu não vou conseguir pedir para você multiplicar. Aqueles servos que receberam do Senhor, do seu Senhor, eles só receberam do seu Senhor porque eles ouviram o Senhor chamar eles. O Senhor falou: vai lá e chame os servos. Eles estavam atentos. Senão eles não teriam sido chamados. Senão o Senhor ia chamar, não viu, chama o outro. Ia perder a vez. E temos perdido a vez. Temos perdido a vez. Às vezes a bênção que foi colocada sobre as nossas mãos, que o Senhor falou: em 1 ano eu vou te dar, já virou 10. Porque não temos ouvido. Então precisamos, amados, multiplicar. Mas para que a gente possa multiplicar, a gente precisa estar atento. A gente precisa buscar. A gente precisa deixar Deus agir sobre nós. E não ter medo. E ter disposição. Que possamos deixar de ser um mantenedor. Que possamos multiplicar. Multiplicar mesmo. E não parar nunca de multiplicar. Que possamos, o tempo inteiro, estar dispostos. Porque a palavra do Senhor tem nos chamado. A voz do Senhor tem nos chamado. Assim como eu falei no começo, temos que sair da escassez. A escassez é aquilo que nos falta. Somos escassos porque nos falta. Então precisamos sair da escassez. E precisamos transbordar. Não encher. Não devemos nos encher. Porque o encher nos limita. Eu enchi esse copo de água. Acabou. Quando a moça do óleo lá, do azeite, né? Ele fala: junta todos os baldes que você pode
E vamos encher esses baldes. E começa a encher. 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 Quando encheu, o que aconteceu? Todos os baldes. Acabou os baldes. Acabou o azeite. A partir do momento que eu começar a encher esse copo, ele vai começar a transbordar. Aí ele vai começar a fazer o quê? Derramar sobre outros copos, sobre a mesa, e ele vai começar a transbordar. E que possamos não nos encher, mas transbordar, nos transbordar. Porque quando eu transbordo, eu multiplico. Eu só transbordo, eu só multiplico quando eu transbordo. Enquanto eu tiver, se eu encher, eu não vou transbordar. Eu não vou multiplicar. Eu vou me limitar. Então, que não venhamos nos limitar nessa noite, que possamos acabar com os limites, porque para Deus não existe limite. O limite é nosso. O limite é nosso. Para Deus não existe limite. Então, que possamos nessa noite sair daqui com esse entendimento, dessa palavra, desse texto, né? E entender que fomos chamados para ser multiplicadores. Multiplicadores. Amém? E que todo medo que tem travado a sua multiplicação, o seu crescimento e o seu transbordo, a partir de hoje, vai se encerrar. Vai acabar esse medo. Em nome de Jesus. Que possamos multiplicar. Amém? Você crê nessa palavra? Então, amém. Então, vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando, intercedendo. Amém? Espero que esta palavra tenha feito sentido para você. Tenha feito a diferença. Que você possa sair, que seja 1% dessa palavra. Se ela fez diferença na sua vida, eu já estou feliz. Né? Que se você entendeu e você conseguir multiplicar 1%, amém. Que o nome de Jesus seja louvado nessa noite. Amém? Então que você feche os seus olhos, vamos estar orando e intercedendo.